Homens e mulheres são iguais diante de Deus? Uma pergunta. Homens e mulheres são iguais diante de Deus? Sim, homens e mulheres são iguais diante de Deus. A turma aí do som quer que eu troque o microfone? A coisa está meio... Vai continuar assim? Ok, então vamos continuar. Meus irmãos, eles estão tentando ajustar ali para ficar da melhor maneira possível. Homens e mulheres são iguais diante de Deus? Sim, homens e mulheres são iguais diante de Deus. Eu quero apresentar pelo menos 4 argumentos para mostrar que homens e mulheres são iguais diante de Deus. O primeiro, a Bíblia diz que Deus criou um homem e mulher à sua imagem. Gênesis capítulo 1, verso 27, a Bíblia vai dizer: e criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. A mulher não é uma criação inferior comparada com o homem, mas homem e mulher foram criados à imagem de Deus para refletir a glória do Criador. Deus criou um homem e mulher para viver em perfeita harmonia, complementando um ao outro. Meus irmãos, então o primeiro argumento que eu gostaria de trazer é: a Bíblia diz para nós que Deus criou um homem e mulher à sua imagem. Ainda a Bíblia vai dizer que Deus criou o homem e mulher para viver em profunda harmonia. Por isso, o texto de Gênesis capítulo 2, verso 15 a 18, vai dizer assim: o Senhor Deus colocou um homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. E o Senhor Deus ordenou ao homem: coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque o dia em que dela comer, certamente você morrerá. Então o Senhor Deus declarou: não é bom que o homem esteja só, farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda. A Bíblia então diz que Deus não apenas criou o homem à sua imagem e semelhança, mas Deus criou o homem também e deu ao homem funções, atribuições. Criou a mulher e deu à mulher funções, atribuições, para que eles pudessem viver em perfeita harmonia, complementando um ao outro para viver para a glória de Deus. Portanto, sim, homem e mulher são iguais diante do Senhor. Porém, a Bíblia mostra para nós que o pecado afetou homem e mulher de uma forma igual. Homem e mulher foram afetados pelo pecado igualmente. A Bíblia afirma ainda que quando o pecado entrou no mundo, atingiu tanto homem como mulher, portanto, a humanidade. A relação de homem e mulher que foi estabelecida por Deus em harmonia, em complementação, foi comprometida pelo pecado. A maldição da queda aponta para a dominação do homem em uma relação conflituosa com a mulher. Podemos dizer então que aqui, será que foi aqui, por conta do pecado que nasceu o machismo? Veja o texto de Gênesis capítulo 3, verso 16. A Bíblia diz assim: a mulher, ele declarou: multiplicarei grandemente o seu sofrimento na gravidez, com sofrimento você dará à luz filhos, seu desejo será para seu marido e ele a dominará. Esse texto mostra para nós que agora essa relação entre homem e mulher, que era uma relação harmônica, de complementação, agora se torna uma relação conflituosa. O desejo da mulher vai ser para o marido e o marido a dominará. Portanto, meus irmãos, o pecado, ele afeta essa relação entre homem e mulher. Mas o pecado afeta igualmente homem e mulher. Portanto, homem e mulher, diante de Deus, também são iguais. Eles foram afetados pelo pecado igualmente. O pecado nivela a humanidade. A Bíblia diz que todos pecaram e destruídos estão da glória de Deus. O grande problema da humanidade, então, se chama pecado. Portanto, para que esse problema seja resolvido, é preciso de um único remédio. E o remédio se chama redenção. Então, nós vamos ver num terceiro argumento que tanto homem como mulher precisam de um único remédio para o pecado: Cristo, a redenção. Não é o feminismo que vai resolver o problema
do conflito entre homem e mulher. O problema vai ser resolvido a partir de Cristo. A Bíblia diz que todos os pecados destituídos foram da glória de Deus e precisam então de uma mesma redenção, de um mesmo remédio para um único problema. O feminismo não é a redenção para as mulheres. A redenção para homens e mulheres está em Cristo Jesus. A Bíblia vai dizer em Romanos capítulo 3, verso 20 a 24 assim: portanto, ninguém será declarado justo diante dele, baseando-se na obediência à lei, pois é mediante a lei que nos tornamos plenamente conscientes do pecado. Mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus, independente da lei, da qual testemunham a lei e os profetas, justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos os que creem. Não há distinção, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Meus irmãos, esse texto de Romanos, e nós já estudamos aqui, e já vimos esse texto algumas vezes na igreja, nós sabemos que esse texto de Romanos, o apóstolo Paulo está mostrando para nós que todos os homens estão debaixo do juízo de Deus, porque todos são pecadores, e não é por conta da busca da justiça própria, da obediência à lei, que o homem vai conseguir se justificar diante de Deus. Um homem, quanto mais tenta obedecer à lei, mais ele percebe que é um pecador e, portanto, ele tem uma necessidade de um Salvador. O texto, então, mostra para nós que Deus foi tão gracioso que estabeleceu um meio para que a humanidade pudesse ser redimida, para que a humanidade pudesse ser salva. Um meio que não depende da lei, mas que é testemunhada pela lei e os profetas. Uma justiça que vem de Deus. E nós recebemos essa justiça mediante a fé em Jesus Cristo. Esta justiça, essa justificação é para todos os que creem, porque todos pecaram. Portanto, a solução do pecado, do problema do pecado, está em Cristo, na justificação, na redenção em Cristo Jesus. E aí, meus irmãos, se Deus nos criou a imagem e semelhança, homem e mulher igualmente, o pecado nos nivelou porque nos afetou igualmente, homem e mulher. A redenção é o único remédio para solucionar o problema entre homem e mulher. Cristo, Jesus, é o remédio. A Bíblia ainda vai dizer que em Cristo, homem e mulher se tornam filhos de Deus. Uma vez estando em Cristo de igual forma, homem e mulher se tornam filhos de Deus por adoção. Gálatas capítulo 3, versos 26 e 29 diz: todos vocês são filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Pois os que em Cristo foram batizados, de Cristo se revestiram. Não há judeu, nem grego, escravo, nem livre, homem, nem mulher, pois todos são um em Cristo Jesus. Se vocês são de Cristo, são descendência de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Então veja, nós estamos vendo 4 argumentos que mostram para nós que nós somos iguais diante de Deus. Deus criou homem e mulher à sua imagem e semelhança. O pecado afetou tanto homem e mulher. O único remédio para esse problema é Cristo, que justifica tanto homem e mulher. E em Cristo nós somos adotados como filhos, homem e mulher. Mas então a grande pergunta, pastor, se nós somos iguais diante de Deus, então por que nós não podemos ser igualitaristas? Por que nós não podemos entender que o homem pode exercer o mesmo papel de uma mulher e uma mulher pode exercer o mesmo papel do homem? Se eles são iguais diante de Deus, se têm o mesmo valor, a mesma dignidade diante de Deus, por que então o homem não pode exercer o papel da mulher e a mulher não pode exercer o papel do homem? Eu quero trazer pelo menos 3 respostas para isso. A primeira, porque somos partes complementares de um todo. Somos partes complementares de um todo. Voltando para Gênesis, a Bíblia vai dizer assim: então disse Deus: façamos um homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, domine ele sobre os peixes do mar,
sobre as aves do céu, sobre os animais grandes de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Deus os abençoou e lhes disse: sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem pela terra. A primeira coisa que a gente precisa entender é que Deus criou o homem e mulher para a sua imagem, para ser a sua imagem e semelhança. E o que significa a palavra imagem? Meus irmãos, de uma forma bem simples, é a ideia da sombra. Quando a luz do dia está projetada sobre nós, não faz uma sombra? Então pensa aqui comigo, quando o texto diz que somos a imagem de Deus, é como se nós fôssemos a sombra. Portanto, é como se fosse aquela imagem projetada. A nossa imagem, ela é uma imagem projetada da imagem de Deus. Mas o texto diz de semelhança. E semelhança significa dizer que Deus nos deu atributos pessoais que são inerentes do seu ser, do seu caráter, e comunicou a nós. Por exemplo, amor, santidade, bondade, justiça. E por que Deus fez assim? Para que nós fôssemos seus representantes na terra, para exercermos um governo representativo. Homem e mulher representam o governo de Deus na terra. Onde estiver um homem e uma mulher, ali está uma representação de que a terra, toda a criação pertence a Deus. Mas o texto, veja, homem e mulher, completando um ao outro, cuidam da criação, porque toda a criação pertence a Deus. O texto usa a expressão façamos um homem para indicar que a criação humana é um reflexo das pessoas divinas. Deus é o único Deus em três pessoas distintas, Pai, Filho e Espírito Santo, e desfrutam eternamente de harmonia, de amor, desfrutam eternamente um do outro. Portanto, quando Deus criou um homem e mulher, Deus criou para que eles pudessem se complementar e assim ter uma relação de uma única entidade. Homem e mulher se tornam um só corpo, para mostrar que é possível, em única essência, duas pessoas distintas conviverem em harmonia. Portanto, homem e mulher, quando se complementam, espelham um Deus único em essência, mas em três pessoas distintas. Portanto, Deus deu ao homem atribuições, papéis, que não deu à mulher, mas deu à mulher atribuições e papéis tão importantes como ao homem, para que eles pudessem então viver em harmonia, comunicando um ao outro os atributos que Deus havia comunicado, de amor, de santidade, de bondade, de justiça. Assim, homem e mulher viveriam de uma forma harmônica, demonstrando o governo representativo de Deus e glorificando o seu Criador. Portanto, meus irmãos, assim homem e mulher, para ser uma sombra do que é Deus, foram projetados para viver juntos em uma única essência, em uma única entidade, mesmo sendo duas pessoas distintas. A harmonia estava no simples fato de comunicarem um ao outro os atributos que são de Deus: amor, bondade, santidade e justiça. Por isso Deus fez um homem e mulher para ser uma só carne. Mas não apenas isso. Deus tinha a intenção de multiplicar esse projeto a partir dos filhos. Por isso a ordem: sejam férteis, multipliquem-se e encham a terra. Em última instância, fomos criados por Deus para viver em família harmoniosa, para refletir o nosso próprio Criador, que existe eternamente em três pessoas em perfeita harmonia. Portanto, Deus nos criou para complementação. Segundo, porque Deus, com sua mente perfeita e inteligente, teve o cuidado de estabelecer papéis distintos, mas igualmente importantes para homem e para mulher.
Voltando ao texto de Gênesis capítulo 2, verso 15 a 18, a Bíblia diz assim: o Senhor Deus colocou um homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. E o Senhor Deus ordenou ao homem: coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente você morrerá. Então o Senhor Deus declarou: não é bom que o homem esteja só. Farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda. Veja, Deus criou o homem e deu ao homem orientações, deu ao homem condição para que o homem pudesse saber qual era a vontade de Deus. Deus fez um homem e disse: homem, vou te colocar no jardim para que você possa cuidar do jardim e cultivar o jardim. Você pode desfrutar de toda a criação, mas olha, você não pode comer do fruto daquela árvore do jardim, porque o dia que você comer do fruto do conhecimento do bem e do mal, você vai morrer. Veja, quando Deus declara isso ao homem, a Bíblia vai mostrar para nós que a mulher ainda não tinha sido criada. Deus então declarou: não é bom que o homem esteja só, farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda. O que isso indica para nós? Que Deus cultivou um jardim, colocou um ambiente para que o homem pudesse viver e deu ao homem a ordem para que ele pudesse cuidar do jardim. A responsabilidade, então, de liderar o trabalho, até mesmo de forma física, é do homem. O homem recebeu da parte de Deus um ensino a respeito do mandamento em que o homem não poderia comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Então Deus comunicou isso ao homem. Então Deus deu ao homem também a liderança da vida espiritual. Cabia ao homem orientar a sua esposa. Cabia ao homem dizer para a sua esposa que ela não deveria comer do fruto da árvore. O que acontece na queda? A mulher abriu os ouvidos para ouvir a serpente e ensinou algo ao homem, que fechou os ouvidos para o ensino de Deus e abriu os ouvidos para o ensino de sua mulher, e eles caíram. Portanto, cabia ao homem ser o sacerdote, o líder espiritual, e a mulher, Deus deu o papel de ser uma auxiliadora idônea. Verso 18 diz: então o Senhor Deus declarou: não é bom que o homem esteja só, farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda. Os papéis distintos foram dados por Deus para que a família exercesse bem sua atividade de governo representativo. Isso apontaria para Deus e a Ele daria toda a glória. E para que a família vivesse em profunda harmonia, e isso traria felicidade plena. Portanto, meus irmãos, por que há papéis distintos? Porque Deus criou desta forma. Deus, em sua mente inteligente, perfeita, Deus sabe o que é melhor para nós. E quando nós, agora resgatados em Cristo, somos resgatados para viver em obediência. Somos resgatados para viver na obediência da palavra de Deus. Nós não somos resgatados para simplesmente ser salvos por Cristo e para viver a vida ao nosso bel prazer. Agora somos resgatados em Cristo para viver em obediência à palavra. Por que em obediência à palavra? Porque o projeto e o propósito de Deus é nos resgatar em Cristo Jesus e nos transformar à imagem de Cristo. Portanto, nós estamos em processo de transformação. Deus vai transformando a nossa mentalidade. Deus vai nos transformando de dentro para fora, para que sejamos a imagem de Cristo Jesus. Portanto, é um processo em que Deus vai tirando de nós, vai nos desintoxicando das ideologias do mundo, das perspectivas do pecado, e vai nos fazendo compreender a vida a partir da palavra de Deus. Deus nos transforma e nos dá uma visão de vida,
uma visão de vida que é pautada e fundamentada nas Escrituras. E nós devemos obedecer, por mais difícil que seja. A igreja é uma comunidade que recebe pessoas de várias orientações, de vários lugares, de vários tipos e modelo de criação, de família. Pessoas que, por exemplo, foram para a faculdade, estudaram uma série de ideologias. Outras pessoas não tiveram contato com esse tipo de coisa e tem um modelo de criação diferente. E aí, quando Deus junta todo mundo na igreja, Deus junta todo mundo para fundamentar todos nós a partir de uma única verdade. A igreja precisa viver em unidade. E a unidade só é possível a partir da palavra de Deus. Portanto, não existe maneiras em que nós desenvolvemos para viver. Não, todos nós precisamos nos voltar à maneira de Deus para nós. Porque não existe nenhuma outra maneira melhor de se viver do que a maneira que Deus projetou para nós. Ou os irmãos acreditam que há? Os irmãos acham que há uma mente inteligente que pode ser mais inteligente do que Deus? Os irmãos acham que é possível uma criatura poder desenvolver uma filosofia de vida, uma ideologia que seja melhor do que aquilo que Deus estabeleceu para nós? Portanto, Deus nos resgata, abre os nossos olhos e o nosso entendimento para viver conforme a palavra do Senhor. E a palavra do Senhor nos exorta a viver e a compreender aquilo que Deus deseja de homem e de mulher. Somos resgatados para a obediência. Eu quero ler um texto, que é um texto difícil de interpretação, mas eu acredito que é um texto importante para a gente compreender essa nova realidade em que, resgatados em Cristo, precisamos viver em obediência. Um texto de 1 Timóteo, capítulo 2, verso 11 a 15. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 11 a 15. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 11 a 15. Abre aí. Nós estamos estudando, os irmãos sabem, estamos estudando as cartas pastorais no domingo pela manhã. Já passamos por esse texto, mas eu quero voltar para a gente entender o que esse texto tem a nos ensinar a respeito de como homem e mulher devem viver em obediência à palavra do Senhor. A Bíblia diz assim: a mulher deve aprender em silêncio com toda a sujeição. Não permito que a mulher ensine, nem que tenha autoridade sobre o homem. Esteja, porém, em silêncio, porque primeiro foi formado Adão e depois Eva. E Adão não foi enganado, mas sim a mulher, que, tendo sido enganada, tornou-se transgressora. Entretanto, a mulher será salva dando à luz filhos, se elas permanecerem na fé, no amor, na santidade, com bom senso. Veja, meus irmãos, a gente sabe do contexto da carta que Paulo escreve a Timóteo. Paulo está querendo colocar ordem na igreja. Isso fica claro na própria carta. Paulo diz: mesmo que eu demore a estar com vocês, eu quero que vocês saibam como vocês devem se comportar na casa do Deus vivo, coluna e fundamento da verdade. Paulo, então, quer colocar ordem na igreja. E a gente olha para o capítulo 2 e percebe Paulo trazendo várias orientações de como o homem deve se comportar na igreja, como a mulher deve se comportar na igreja. E aí Paulo vai começar a falar sobre a autoridade na igreja. Quem tem a autoridade de ensinar na igreja? A autoridade de liderar espiritualmente a igreja. Por isso, depois do capítulo 2, vem o capítulo 3, onde o apóstolo Paulo vai dar as atribuições para que a igreja saiba escolher os seus líderes. Bem, então Paulo, nesse texto, ele vai mostrar para nós que a mulher deve
aprender, e aqui a palavra silêncio, que é traduzida na NVI, é a mesma palavrinha que é traduzida lá no início do capítulo 2, quando diz que quando nós oramos pelas autoridades, nós devemos fazer isso para viver uma vida tranquila. Então, a palavrinha lá no grego é a mesma dessa aqui. Então, a gente poderia entender aqui que Paulo está dizendo que a mulher deve aprender com tranquilidade e com toda sujeição. E ele vai dizer que não permite que a mulher ensine nem que tenha autoridade sobre o homem. O entendimento que eu tenho, os irmãos sabem, já falei várias vezes para os irmãos sobre isso, não é que a mulher não pode ensinar na igreja, mas ela pode ensinar debaixo de uma autoridade masculina. A igreja, a intenção, talvez, aqui de Paulo era dizer que a mulher não poderia ser pastora, líder oficial da igreja. Paulo está dizendo que não é essa a função que Deus havia estabelecido para a mulher. Deus estabeleceu para a mulher uma outra função, a função de liderar, de ser líder espiritual, compete ao homem. Paulo está dizendo isso. E ele vai usar um argumento que não é cultural. Paulo não está dizendo assim, meus irmãos, as mulheres não podem ensinar aqui na igreja, nesse contexto, porque no contexto aqui da cidade de Éfeso, há muitas prostitutas cultuais. Há muitas mulheres que têm uma vida de imoralidade, portanto, não deve ser bom que as mulheres ensinem na igreja para confundir, senão vai ser confundido. Não é isso que Paulo diz. Paulo vai usar um argumento acultural. Paulo vai para Gênesis, para os textos que nós estamos lendo. Paulo vai para Gênesis para dizer que Deus estabeleceu um homem como autoridade espiritual. Veja, ele vai dizer, porque primeiro foi formado Adão e depois Eva. E Adão não foi enganado, mas sim a mulher que, tendo sido enganada, tornou-se transgressora. Paulo, então, usa o argumento de Gênesis para mostrar para nós que Deus estabeleceu um padrão, um princípio. Era da competência de Adão liderar espiritualmente a sua mulher. Porém, Adão foi negligente naquilo que ele deveria fazer. E a mulher então, ouvindo a serpente, foi enganada. E eles caíram. A responsabilidade da queda era de quem, meus irmãos? É de Adão. O pacto que Deus fez, ele fez com quem? Com Adão. A responsabilidade, então, era de Adão. Mas quem ouviu a voz da serpente? A mulher. Paulo, então, está utilizando este argumento para dizer que a função de liderar espiritualmente compete ao homem. E qual é a função, o papel estabelecido por Deus, então, para a mulher? Ele vai dizer, entretanto, a mulher será salva, dando luz filhos, se elas permanecerem na fé, no amor, na santidade, com bom senso. Veja, a questão aqui não é de competência, mas de obediência. Há muitas mulheres que são tão capazes ou mais capazes do que homens, não é verdade? Quantas mulheres estudam teologia, têm uma vida espiritual com Deus, buscam a Deus em oração, se dedicam na obra do Senhor, servem ao Senhor na igreja, dão banho em muitos homens. A questão não é de competência, mas de obediência. O texto não está falando de competência. Paulo está mostrando para nós que, se o texto está dizendo que a principal função do homem é liderar espiritualmente, a principal função da mulher é ter filhos. Deus instituiu os papéis do homem e da mulher. Cabe ao homem liderar e cabe à mulher gerar, ser mãe e cuidar dos filhos. Veja, por que tem que ser assim? Porque foi um princípio que o Senhor estabeleceu e cabe a nós a
Obediência. Assim como Deus colocou um fruto no jardim e disse que este fruto Adão e Eva não poderiam comer, assim Deus põe diante de nós princípios que devem ser obedecidos. A mulher pode desrespeitar essa ordem? Não deve. Mas assim como Adão, que comeu o fruto desrespeitando a Deus, quando a gente desrespeita os princípios de Deus, nós nos tornamos rebeldes contra o Senhor. Veja, não estou dizendo que o homem não pode ajudar no cuidado dos filhos e que a mulher não pode trabalhar. Não é isso. Homens precisam ajudar nas tarefas de casa. Homens bíblicos lideram em amor e com serviço. O modelo de liderança masculina é o modelo de Jesus, que veio ao mundo para servir e não ser servido, que amou sacrificialmente. Veja, a Bíblia mostra Jesus como um exemplo para nós. O que Paulo vai dizer em Efésios? Maridos, amem a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e deu sua vida por ela. O modelo de liderança masculina é um modelo de serviço, de amor sacrificial, não é de dominação, não é de imposição, mas de amor, de serviço. Cabe ao homem liderar a sua casa, amando a sua esposa e servindo. Os irmãos compreendem? Então, não estou dizendo que o homem não pode ajudar, não pode auxiliar. E nem estou dizendo que a mulher não pode trabalhar. A mulher pode auxiliar na provisão de sua casa. Mas a responsabilidade de ser provedor é do homem. E a responsabilidade de gerar e cuidar de filhos é da mulher. Eu também não estou tratando aqui das exceções. Por exemplo, há mulheres que são abandonadas e precisam exercer o papel dela e do homem. Mas estou falando de um padrão que Deus estabeleceu para a relação de homem e de mulher. Portanto, homem e mulher são iguais diante de Deus. Mas Deus estabeleceu papéis distintos para que eles pudessem se complementar. E quanto mais homens se dedicam a exercer o seu papel e mulheres se dedicam a exercer o seu papel, mais nós glorificaremos a Deus em obediência à palavra do Senhor. Deus chama homens a aprender da palavra, a amar a Deus e liderar a sua casa, a sua esposa, no modelo de Jesus. Deus chama homens a cuidar da família. Deus chama homens não apenas para ser provedor, pensando financeiramente na casa, mas para prover emocionalmente, espiritualmente a sua família. Nós temos visto o tempo todo uma preocupação de homens com a carreira, com o desenvolvimento financeiro, com o alcance de metas materiais, e muitas vezes negligenciam o papel do lar. Filhos crescem sem a presença do pai. Mulheres não se sentem protegidas e cuidadas por seus maridos. E o que as mulheres fazem muitas vezes? Tentam buscar soluções por não ter um modelo bíblico e uma liderança bíblica como referencial para que elas possam seguir. Portanto, homens, nós precisamos nos voltar à Bíblia e entender que o papel de liderar a casa, Deus entregou a nós. E nós precisamos fazer isso com todo amor, com serviço, olhando para Jesus, que é o nosso modelo de liderança. Mas, da mesma forma, as mulheres não podem achar que a solução para os seus problemas é desenvolver uma vida igualitária com um homem, porque aí se cria um outro extremo. Deus deu à mulher papéis
que devem ser buscados e desenvolvidos para a glória de Deus. Ninguém vai criar melhor os seus filhos do que você, mãe. E o que nós estamos presenciando no modelo de sociedade hoje é mulheres que muitas vezes não são cuidadas pelos maridos, vivem numa relação opressora e tentam buscar libertação dessas coisas. E aí as mães começam a ensinar as filhas em casa a dizer: eu vou te ensinar para ser independente, para que você não dependa de homem, porque homem não vale nada, homem não presta. E aí estamos ensinando as nossas meninas a querer ser aquilo que elas não precisariam ser e a negligenciar aquilo que elas deveriam ser. Quantas mulheres hoje na igreja ensinam as filhas a cuidar de casa, a fazer comida, a amar os esposos, a amar o esposo. Quantas mães hoje ensinam as filhas a desenvolverem bem a maternidade? Hoje a nossa preocupação é ensinar as meninas a ter carreira. Não é verdade? E aí a gente cai em outro extremo. Aí o que acontece? A mulher sai para trabalhar e quem cria os filhos? A creche. A empregada. A avó. E a gente começa então a delegar as nossas responsabilidades à coletividade. E aí chega na igreja, a gente acha que quem vai educar espiritualmente os nossos filhos não somos nós, os pais, mas é a tia da escola bíblica dominical. E aí a criança passa a semana toda, ela não ora, o pai não lê a Bíblia com ela, não busca desenvolver uma vida espiritual com os filhos, e aí os filhos estão a semana toda preocupados em ter que correr estresse. As crianças estão estressadas, porque elas têm uma série de tarefas, elas precisam atender a demanda da escola, que é pesadíssima, elas precisam atender a demanda do curso, do esporte, elas precisam atender a demanda de uma série de questões, mas não há espaço na agenda para o desenvolvimento da vida espiritual. Não há na Bíblia dizendo: professor da escola bíblica dominical, ensine as crianças no caminho que devem andar. Esse é um mandamento que não é para a professora da escola bíblica dominical. Esse mandamento é para o pai. E aí a gente vai distorcendo então o modelo que Deus estabeleceu, e se a gente chega à conclusão de que o modelo que Deus estabeleceu é um modelo bom, é um modelo inteligente, porque Deus é inteligente, nós estamos distorcendo os modelos que Deus estabeleceu para viver os nossos próprios modelos. E aí depois a gente não entende porque há tantos conflitos dentro do lar. Sabe por quê? A gente não estabelece um único padrão. O marido tem uma ideia de vida, a esposa tem uma ideia de vida, e eles ficam se degladiando o tempo todo, porque na verdade o que nós precisamos é ter uma única cosmovisão, e a visão estabelecida pelas Escrituras Sagradas. Meus irmãos, vivemos num tempo muito difícil para falar sobre essas coisas. Há muitos que olham para a Bíblia e dizem: não, mas pastor, isso tudo é do passado, porque na verdade Paulo era machista. Paulo era machista. Paulo, quando ensina o que ensinou aqui em Timóteo, é porque ele era machista. Ele vivia no modelo patriarcal. Por isso ele ensinou dessa forma. Mas quando a gente para e observa a Bíblia, a gente percebe que a Bíblia não tem nada de machista. Jesus Cristo, por exemplo, valorizou as mulheres. Jesus permitiu que uma mulher com fluxo de sangue, que era excluída da sociedade porque tinha fluxo de sangue, tocasse nele.
Jesus vai para Samaria como judeu e conversa com uma mulher samaritana. Jesus tinha um monte de mulheres que serviam no ministério. Quando ele ressuscita, ele aparece para as mulheres, primeiramente. A Bíblia destaca um monte de mulheres virtuosas. A gente pode falar de um monte. Débora, Priscila e tantas outras. A Bíblia mostra que a mulher precisa ser cuidada e amada. Ela orienta o marido: olhe para sua esposa como o vaso mais frágil. O que a Bíblia quer ensinar? Que a mulher precisa ser protegida, amada, cuidada. A Bíblia reconhece o valor da mulher. A Bíblia protege, cuida, honra, respeita. Quando pegaram uma mulher adúltera e colocaram aos pés de Jesus, para que ela pudesse ser apedrejada, Jesus não permitiu que isso acontecesse. Meus irmãos, a gente olha para a genealogia de Jesus, há 3 mulheres lá. Portanto, a Bíblia valoriza demais a mulher. E quanto mais as mulheres buscarem o que Deus espera para a vida de vocês, mais realizadas vocês serão. Mais realizadas vocês serão. O que a gente precisa agora é quebrar paradigmas. Olha que interessante. Voltar atrás. Porque a sociedade foi quebrando paradigmas. E agora parece que ensinar estas coisas é quebrar paradigma. Mas não, meus irmãos, é voltar à forma. Por isso a igreja sempre precisa de uma reforma. Sempre voltar à forma, reforma. Sempre voltar aos princípios, sempre voltar aos valores, sempre voltar à palavra de Deus. O objetivo de Deus não é fazer com que mulheres sejam oprimidas e que vivam uma vida infeliz. Pelo contrário, o objetivo de Deus é fazer com que mulheres desenvolvam a sua feminilidade para a glória do nome do Senhor. Portanto, é uma palavra que não é apenas para as mulheres, mas para os homens. Homens, nós precisamos cumprir o nosso papel. Mulheres, vocês precisam cumprir o papel de vocês. E assim, Deus será glorificado. E assim, Deus será glorificado na nossa relação entre homem e mulher. Pensa nisso. Permita que Deus vá trabalhando isso na tua mentalidade. Não é fácil. Talvez tua mente já está cheia de conceitos que você julga ser certo. E aí você ouve algo que é tão chocante para você, que está acostumado já com carreira, que está acostumado com outro padrão de vida, e talvez seja tão chocante para você, que a primeira reação nossa é rejeitar. A primeira reação é essa. É querer rejeitar. Por que querer rejeitar? Porque a verdade, ela dói. A verdade dói. E ninguém gosta de sentir dor. Não é verdade? Quem gosta de sentir dor? Toda a verdade de Deus nos confronta porque somos pecadores. E a verdade dói. E o primeiro impulso, quando a gente é confrontado com a verdade, é querer rejeitar, porque o nosso primeiro impulso é querer rejeitar a dor. Quem gosta de sentir dor? Meu Deus, quem é que gosta de sentir dor? Eu fico assustado quando eu levo, por exemplo, a Bela para tirar sangue, tomar vacina. Ela não chora. Eu fico, meu Deus, como é que ela não chora? Eu choro. Brincadeira. Brincadeira. Mas a gente tenta evitar a dor o tempo todo. Não é isso? Escutei no outro dia uma história verídica
de um homem que tinha um problema de saúde. E ele precisava operar. Ele ficou com tanto medo de operar, porque ele pensava que ia morrer operando. O que aconteceu? Ele morreu porque não operou. Porque a gente rejeita o tempo todo aquilo que nos machuca. E a palavra de Deus, ela nos confronta. E dói. Só que nós precisamos escolher. Ou a gente fecha os nossos olhos para a verdade, porque Deus está abrindo os nossos olhos. A gente tem uma escolha a fazer. Ou a gente fecha os nossos olhos para a verdade e continua vivendo na mentira, no erro, e não quer saber da verdade porque a verdade vai pesar a consciência. E quanto mais a gente sabe da verdade, mais pesado fica quando a gente não faz aquilo que nós deveríamos fazer. Ou a gente escolhe a ficar numa posição em que nós não seremos incomodados com a verdade, ou a gente encara a verdade, vai doer, mas vai ajustar as coisas. E depois que ajustar as coisas, nós vamos desfrutar das bênçãos de obedecer a Deus e a sua palavra. É uma questão de coragem. E eu sei que os cristãos são corajosos. Precisamos encarar a verdade. Talvez você pense, mas pastor, e agora? Eu construí uma vida não debaixo desses valores, já sou crente há tantos anos, aceitei Jesus na igreja e achei que o meu papel na igreja era apenas evangelizar, entregar folheto, servir a Deus na igreja, e nunca me preocupei em ser um bom pai, em ser um bom marido, nunca me preocupei nessas coisas. E agora? E agora em Cristo há uma nova criação. Se você compreender a verdade hoje, Deus está te dando uma nova oportunidade para fazer diferente. Então, se você nunca leu a Bíblia com seu filho, comece a fazer hoje. Se você não tinha essa mentalidade da tua responsabilidade no cuidado da sua esposa, comece a fazer alguma coisa hoje. Ah, pastor, eu tinha uma ideia totalmente trocada em relação ao papel da mulher. Mas eu estou compreendendo. E agora, pastor? Joga tudo fora? Não. Busca conhecer mais de Deus. Busca fazer a vontade do Senhor. E deixa que Deus vai trabalhar na tua vida e ajustar as coisas. Mas deseje obedecer ao Senhor. Deus espera de nós, meus irmãos, muito mais do que vir à igreja, cantar 3 músicas, ouvir 1 hora de pregação e ir para casa. E Deus deseja de nós a obediência à sua palavra. E obedecer a palavra na igreja, em casa, no trabalho, na faculdade, em todo e qualquer lugar. Pense nisso. Que Deus nos abençoe. Vamos orar? Senhor, nós te louvamos, meu Pai. Te agradecemos pela tua palavra, Senhor. Ó Deus, todas as vezes que nos deparamos com a tua palavra que nos orienta a respeito dos nossos papéis como homem, como mulher, ó Senhor, a tua palavra sempre nos confronta, porque sempre está